Paulo Guedes foi projetado pela grande mídia e também por Bolsonaro como um grande intelectual, um verdadeiro oráculo do saber, o posto Ipiranga, a quem pertencia todas as respostas. Mas isso não passava de uma mera jogada de marketing, muito mal feita, inclusive, porque basta observar a carreira do Chicago Boy para perceber que Paulo Guedes ajudou a afundar a economia chilena. Se você não sabe, Paulo Guedes participou do governo do ex-ditador Augusto Pinochet. Não satisfeito com os fracassos chilenos, Paulo Guedes conduz o Brasil a uma das suas piores crises econômicas da sua história. Guedes é responsável pelos 14 milhões de desempregados. Aliás, Paulo Guedes é um economista que não acredita em números, porque ele criticou o IBGE, que divulgou os números do desemprego aqui no Brasil, apontando aí 14 milhões de desempregados no país, mas Guedes disse que o IBGE estava errado, estava na idade medieval ou pior do que isso ainda. Paulo Guedes, portanto, é um economista que não acredita em números. No vídeo de hoje, vamos conversar a respeito de Paulo Guedes e vamos tentar entender por que a grande mídia continua poupando o posto Ipiranga de Jair Bolsonaro, o capitão presidente, das críticas. Meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. O Brasil vive uma das piores crises econômicas da sua história. De acordo com o IBGE, são mais de 14 milhões de desempregados no país. A inflação está elevadíssima e o país está de volta ao mapa da fome da ONU. De acordo com os Estados Unidos, hoje há mais brasileiros tentando entrar ilegalmente no país, ou seja, nos Estados Unidos, do que cubanos, haitianos e venezuelanos. Mas diante de tanto fracasso econômico, por que Paulo Guedes não cai? Aliás, por que Paulo Guedes não é criticado pela grande mídia? A resposta para essas perguntas são simples. Porque a crise econômica não atinge aos mais ricos. A crise econômica que o Brasil vive não é a crise econômica da burguesia brasileira. Paulo Guedes, assim como o capitão-presidente Jair Bolsonaro, conseguem governar para os mais ricos. E isso é o que basta. Aliás, é por isso que o capitão-presidente ainda não caiu. Bolsonaro não sofreu impeachment, apesar de todos os crimes de responsabilidade que já cometeu, porque governa para os mais ricos. É a burguesia que está no poder. E Paulo Guedes é o fiel da balança. Observe que o Bradesco lucrou mais no ano passado do que o próprio banco esperava. O Bradesco, inclusive, emitiu uma nota dizendo que o sucesso, que o faturamento que superou as expectativas da própria empresa, do próprio banco, deve-se ao empenho dos funcionários. Conversa fiada. Na verdade, o Bradesco lucrou mais por conta das políticas econômicas de Paulo Guedes. A propósito, Paulo Scaffy, o presidente da Fiesp, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que não possui uma empresa, também nunca mais foi a público dizer que nós não vamos pagar o pato. Porque a Fiesp, assim como as empresas, as indústrias aqui do estado de São Paulo, são muito bem assistidas por Guedes. Da mesma forma, o agronegócio. A crise econômica que nós vivenciamos é nossa e não dos mais ricos. São os mais pobres que estão privados
de se alimentar adequadamente, de ter um emprego, um salário, etc. O governo do capitão presidente Jair Bolsonaro funciona e funciona muito bem para atender os interesses dos mais ricos. E Paulo Guedes, eu insisto, é o fiel da balança. É a mente que pensa desse governo do capitão presidente Jair Bolsonaro. O Brasil, portanto, não pode virar uma Venezuela. O Brasil não pode virar Cuba, porque o Brasil não sofre com bloqueios e embargos econômicos. O Brasil já se transformou no país de Bolsonaro e Paulo Guedes.